reflexões sobre possibilidades didáticas para a formação do leitor literário. O texto que nós vamos ver agora do Humberto Eco é um artigo, O Texto, o Prazer, o Consumo. E nesse artigo ele vai dizer o que se escreve, o como se escreve e os dois tipos de leitor modelo. Tá? Então qual é a premissa, né? É a temática, por onde vai passar a sua reflexão neste artigo? Ele vai dizer que consumo, sucesso, prazer da leitura não são alternativas ao experimentalismo. São alternativas à vanguarda, né? E em cima dessa premissa, então ele vai desenvolver para a gente entender isso que ele coloca. Primeiro, ele vai dizer que todo artista, todo autor de um texto, todo artista aspira a ser lido. Não tem aquele que escreve para ser ilegível. Se ele não atende, então fala, mas tem gente, tem autor que escreve, mas ele não quer, mas ele é ilegível, porque eu não entendo nada de tão hermético que ele é, né? Bom, se ele não atende a um horizonte de expectativas do leitor comum e atual, ele pelo menos pretende formar um futuro leitor capaz de entendê-lo e de saboreá-lo. James Joyce, quando escreveu, ele com certeza queria ser lido também, né? Mas ele queria também formar um leitor que fosse capaz de ler e de admirar a sua obra, de gostar daquela nova estética, né? E ele sabia que para isso ele precisaria formar esse leitor, né? Ele não esperava que o leitor atual, o comum, fosse entender, né? A Clarice Lispector, enfim, Guimarães Rosa e por aí a gente vai, né? Ele orquestra sua obra como um sistema de instruções para um leitor modelo. O que ele chama de leitor modelo? Aquele que é capaz de compreender o autor, de apreciá-lo e amá-lo. Aí ele vem para o segundo argumento. Todo texto aspira a proporcionar uma leitura adequada, todo autor deseja agradar o leitor modelo com seu produto. Mais uma vez, ele sabe que aquele leitor comum atual, eu estou pensando naquele que trabalha numa ruptura, né, num tipo de ruptura estética. Ele sabe que esse leitor comum, esse leitor atual vai ter dificuldades, que não vai ser, né, na primeira leitura que ele vai agradar, mas ele imagina, né, ele idealiza um leitor que vá compreender a sua obra. O narrador de folhetim, por exemplo, nesse conceito, ele está escrevendo e ele quer agradar, né, um leitor que saiba suspirar e lacrimejar, né? O autor da novela, ele escreve esperando que você vá ter muito ódio daquele vilão e talvez até muito ódio daquela heroína tão burra, não é? O narrador como, e aí no Humberto Eco vai falar do Rob Grillet, que ele vai escrever para um leitor que aprecia um novo romance. Esse Grillet, ele escreveu A Câmara Secreta e a escrita dele, quando ele descreve personagens e ambientes, é como se ele estivesse descrevendo uma pintura. Ele vai nos detalhes da textura, da cor da face, e os cabelos dela parecem tal textura, e aquilo se mistura com um vermelho que vem de trás do ambiente, quer dizer, é como se ele tivesse... Isso no começo causou um estranhamento tal que a crítica, né, foi muito... E Barthes era das poucas vozes, Roland Barthes, que dizia, isso é ótimo, mas eram das poucas vozes, né, porque a maioria dizia, isso é péssimo, esse homem tem que parar de escrever. Isso não é literatura, isso é a descrição de quadros de pintura, enfim. Terceiro argumento. Alguns autores, o autor da narrativa pura, ele chama aqui de narrativa pura, quer dizer, aquele que está interessado em contar a história, né? Aspira a um leitor que aprecie as histórias que contam. Ele quer que o leitor aprecie a fábula, a história contada que está ali. Outros aspiram a um leitor que aprecie as estratégias
que ele utilizou para construir aquela história, né? E aí ele diz que a aspiração ao prazer do enunciado, da história contada, né, é a aspiração de um mundo possível descrito na história. E que a outra, né, aquele que aspira à estratégia do conto, ele está mais para o ato da enunciação. A aspiração ao prazer do ato da enunciação, como essa história foi contada. O quarto argumento, toda obra se propõe a pelo menos dois tipos de leitor, né? O primeiro é vítima designada pelas próprias estratégias enunciativas. Ele lê e ele é vítima dessas estratégias. O segundo é o leitor crítico, é aquele que ri do modo pelo qual foi levado a ser essa vítima designada. O romance policial prevê os dois leitores, o que é vítima designada das estratégias, né, das amarrações e tal, e também prevê o leitor crítico. Obras mais complexas, ele vai requerer leitores não do primeiro nem do segundo nível, mas do terceiro, do quarto, do enésimo nível. Ele dá o exemplo da crítica da razão pura de Kant. Fala, é evidente que Kant imagina um leitor, né, de nível N. É muito interessante que ele vai discutir toda essa polêmica, essa nossa preocupação, mas é literatura, não é literatura? Tem arte aqui, não tem arte? Né? E aí ele vai dizer que um critério estético aceitável, interessante, não discordante dos princípios da estética moderna, será distinguir as obras que visam ao prazer do leitor de primeiro nível e obras que visam aos prazeres dos leitores dos níveis N, segundo, do terceiro, do quarto. Esse é um critério que dá para dizer, enquanto a gente não tiver coisa mais segura, vamos olhar para essa obra e ver que tipo de leitor modelo que ela está requerendo. Se fica no primeiro nível, né, você pode começar a questionar o valor estético, artístico dessa obra, não é? Aí ele vai falar das obras no sentido da consolação, do prazer, a inovação, o sucesso. E ele provoca com algumas perguntas. Quando ele vai falar da consolação, o prazer, a inovação, o sucesso, ele começa fazendo algumas provocações. Podemos ainda identificar o agradável como não artístico? O consolador, com o que satisfaz o horizonte de expectativas do fruidor e que, portanto, não inova e não provoca? Podemos colocar lado a lado o consolador, o não inovador e o esperado, e de outro, o inesperado, o provocador e o que provocaria um prazer de ordem superior e não banal? Será que dá para a gente colocar? Né? De um lado, a obra que consola, que não é inovadora e que já é esperada. Quer dizer, aquele que trabalha, que atua com um leitor atual, né? E de outro, o inesperado, o provocador e aquele que provocaria um prazer de ordem superior, aquele que só trabalha imaginando outro leitor modelo, né? Será que é possível? Bom, e aí ele vai falar da relatividade dessas noções, que são pautadas pelo patrimônio do saber de um certo público e menos pelos aspectos objetivos do texto. O que ele está querendo dizer aqui, né? Que existe uma relatividade, que não dá para olhar só para aquilo que é objetivo do texto, mas eu tenho que olhar onde ele se situa dentro de um patrimônio do saber de um certo público, né? Então, uma obra ela pode funcionar em termos estatísticos, de crítica, de aceitação, ela pode ser um consolo para um determinado público e ela pode ser extremamente provocadora para um outro público, né? Aquele autor inglês que fez uma obra criticando, quer dizer, fazendo uma leitura crítica do Alcorão, né? O que aconteceu com ele? Houve uma aceitação de um determinado público e foi entendido como uma provocação imperdoável por um outro público. Se nós temos uma experiência de leitura interessante, nós vamos sempre conversar com novas provocações, né?
Se a nossa experiência como leitura, ela não passa do leitor de nível 1, nós vamos procurar sempre alguma coisa que nos identifique. A gente fica difícil conversar com aquilo que não é espelho, Caetano Veloso já dizia. O caso do sucesso em 2 aspectos. Quando um livro dá ao público o que ele espera, é um caso de sucesso. Quando um livro cria um público que decide esperar o que o livro lhe dá, é outro caso de sucesso. No primeiro caso, nós temos a pequena obra, aquela que não quer ter trabalho. Harry Potter fez um sucesso danado, poxa, então é isso que o público está querendo? Aí eu pego, né, e aí vem aquele turbilhão de autores falando de mágicos, de feiticeiros. Nossa, vocês viram como lotou as salas de cinema quando foi adaptado, né, o Drácula de Bram Stoker? Né? Poxa, então quer dizer que o pessoal quer voltar a pensar nessas coisas de vampiro, não sei o que. Então vamos escrever sobre vampiro. Quer dizer, eu tenho já uma receita que dá certo, por que eu vou arriscar? Né? Então, no primeiro caso, temos, segundo Humberto Eco, a pequena obra, aquela que dá o que o público que individualizou deseja. No segundo, temos a grande obra, aquela que conseguiu criar a solicitação do público que decidiu formar. Sobre o sucesso e a satisfação. Não é fácil saber se obras passadas satisfizeram um público existente ou se criaram um público. É aqui que ele dá o exemplo do Robinson Crusoe. Será que ele criou um novo público? Será que esse público já esperava por essa obra? Né? E se não é fácil nas obras do passado, e aí ele deixa uma pergunta, um questionamento. Será mais fácil com as obras do presente? Então veja que essa é uma questão que não é só nossa, dos educadores. Será que o que eu estou trazendo para a sala, né? É lógico que se você pode trazer uma leitura interessante, agora se a gente fica, por exemplo, fica ali questionando demais se tem valor, não tem valor, não sei se vocês estão entendendo o que eu digo. Nós temos um limite aí, nós precisamos trabalhar na formação do leitor literário na perspectiva de um leitor modelo que seja aquele que consiga lidar com a provocação, que seja do 3º, do 4º grau, né? Então é lógico que eu vou olhar para obras que consigam formar esse leitor. Sem saber com exatidão, Eco propõe uma análise muito prudente sobre sucesso e satisfação. Aí ele vai falar da releitura entre a literatura e a paraliteratura. Uma obra nascida com intenções de consumo pode, num período posterior, transformar-se em estímulo para experiências de leituras mais sofisticadas. Então vejam, olha que interessante, né? Olha que exemplo ele dá. Casablanca, quem pode contestar que não é um clássico do cinema e tal, né? Bom, mas o Eco diz assim, Casablanca, tão entremeado de já dito, quer dizer, aquela história, o que está se contando ali, né? Foi contado N vezes e continuará sendo contado no cinema, nos livros. E com fins abjetamente comerciais, mas tão vertiginosamente repetitivo a ponto de gerar suspeitas de ironia. Ele usa de recursos tão vertiginosamente repetitivos que, né, uma análise pode suspeitar da construção da ironia, de consciência, quer dizer, o diretor, o roteirista, ele trabalhou conscientemente nessa construção. Pode ser, né? É a leitura do Eco. E, por conseguinte, de resultado estético muito além do projeto e dos acordos comerciais que tinham mais importância do que a obra. Eu trouxe, no final, né, agora não é mais Humberto Eco, são 2 conceitos que se trabalha muito no teatro brechtiano, da identificação e do estranhamento. E esse processo de identificação e estranhamento, ele é um recurso muito utilizado nas peças didáticas do Brecht. Essas peças didáticas favorecem a alternância entre a identificação que a plateia faz com o que está acontecendo no palco e, ao mesmo tempo, a construção de alguns estranhamentos. O contato palco e plateia normalmente se realiza pela identificação. Quando eu faço a leitura de uma obra, eu até procuro certa identificação.
Mas se eu estou lendo e eu só estou enxergando identificação e aquilo só se aproxima de mim, se aproxima de mim, se aproxima de mim, e não me causa nenhum tipo, em nenhum momento algum, um estranhamento, ou pela construção sintática, ou pela de repente, o comportamento de uma personagem que você esperava que fosse para um lado e vai para outro, né? Se ela não te deixa nenhuma agulha, sabe as agulhinhas, né, que o Homem de Palha ele queria tanto pensar, e ele pediu para o Mágico de Oz, eu quero muito pensar, né? Eu vi isso na minha infância e isso ficou para o resto da vida. Porque o que o Mágico de Oz fez? Ele tira o chapéu do Homem de Palha, pega alfinetes e joga na palha. Mas isso vai me pinicar. Ele falou assim, mas é assim que é quando a gente pensa. Né? Quer dizer, pensar, ele muitas vezes vai incomodar, vai ser dolorido, vai picar, entendeu? Mas a gente não pode se negar a essa grande política que é a experiência do pensamento. E aí, né, ele diz que a técnica do estranhamento é diametralmente oposta à da identificação. O ator, e aí no caso o autor, é levado a não provocar o ato da identificação. Quando você pensa isso no teatro de Brecht, né, numa apresentação que ele fez de Mãe Coragem, quando ela fica sabendo da morte do filho, quando você pensa que ela vai gritar, né, e ela levanta e a atora e abre a boca e faz o gesto e para. E fica parada, estática, com a boca aberta, né? E aí o estranhamento de um grito que não se produz, mas esse estranhamento provoca um gesto social muito mais significativo do que se ela realmente gritasse ali naquele momento. Então vejam, quando a gente pensa em possibilidades didáticas para o trabalho com a literatura, vejam o que nós estamos fazendo. Não tem ainda, existe uma didática, mas é uma didática tradicional. Você apresenta o texto, aí você dá um contexto da produção, analisa alguma coisa historicamente, um movimento artístico, né, que a gente faz manifestações culturais, filosóficas da época, dá todo o contexto e aí vai no texto, levanta as questões linguísticas e tal. Mas a aproximação do leitor com o texto, né, ela tem que acontecer de alguma maneira. E a gente está vendo aqui formas, pensamentos, reflexões que podem gerar uma outra forma da gente lidar com esse texto, de conseguir encontrar um caminho. O narrador de Walter Benjamin, ele começa já dizendo, ele já começa tirando, né, o chão dos nossos pés. Ele diz, a arte de narrar está em vias de extinção. A arte de narrar está em vias de extinção. Né? Por quê? O narrador, a narrativa vem de experiências. A experiência estética, quando quando não é você que se identifica com o objeto, mas que o objeto estético interioriza, vai para dentro de você. Esse ir para dentro de você que vai causar algo significativo, né? E é isso que chama de experiência estética. E a arte de narrar está em vias de extinção por quê? Porque as ações da experiência, dessa experiência, estão em baixa. E aí ele dá exemplos. A experiência estratégica pela guerra, vejam, esse Walter Benjamin, ele viveu na primeira metade do século XX. Ele está dizendo isso às portas da Segunda Guerra Mundial. E ele está falando da Primeira Guerra. Né? A experiência estratégica pela guerra, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela guerra, a experiência ética pelos governantes, elas são incomunicáveis. Para narrar, a necessidade de que alguém queira ouvir. E a narrativa ela tem um tempo diferente, né? A informação não. A informação, os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Metade da arte da narrativa está em evitar explicações. A narrativa,
ela tenta evitar explicações. Por quê? Porque vai abrir esse espaço para que você se coloque nela, coisa que a informação não dá, né? Bom, e aí ele traz esse texto que eu vou ler rapidinho para vocês, que é pequenininho, para mostrar isso. A narrativa está no capítulo 14 de Histórias de Heródoto. Quando o rei Psamménide, derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei persa Cambises, este resolveu humilhar o seu cativo. Deu ordens para que Psamménide fosse posto na rua em que passaria o cortejo triunfal dos persas. Organizou esse cortejo de modo que o prisioneiro pudesse ver sua filha degradada à condição de criada, indo ao poço com um jarro para buscar água. Enquanto todos os egípcios se lamentavam com esse espetáculo, Psamménide ficou silencioso e imóvel, com os olhos no chão. E quando logo em seguida viu seu filho caminhando no cortejo para ser executado, continuou imóvel. Mas quando viu um de seus servidores, um velho miserável, na fila dos cativos, golpeou a cabeça com os punhos e mostrou os sinais do mais profundo desespero. E é por aí que para a narrativa. Veio alguma explicação logo abaixo do que quer dizer isso? Viu a filha como cativa, viu o filho indo para a execução, e quando tem, quer dizer, a narrativa, ela para por aí, ela é enxuta e ela disse o que teria de dizer, e deixa que você jogue esse objeto estético para dentro de si e que converse com ele, e você vai completá-lo, né, de forma que ele se transforme em experiência para você e que a sua experiência o complete. Esse é o leitor. E esse é o leitor que a gente precisa possibilitar em sala de aula, que ele tenha esse espaço para colocar a sua experiência. E aí ele vai dizer que a informação só tem valor no momento em que é nova, né? Por isso que ela vem toda detalhada, toda objetiva. Que ela só vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo. A narrativa não se entrega. Por isso que a gente consegue ler uma fábula de Esopo e encontrar coisas interessantes e relacionar e completar com a nossa experiência, né? Porque ela não se entrega. Ela conserva suas forças por muito tempo e ainda pode cada vez mais se desenvolver. Ela não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria concisão que a salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia. Esse processo de assimilação se dá em camadas muito profundas e exige um estado de distensão que se torna cada vez mais raro. Que tempo a gente tem para essa distensão? Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica. E às vezes a gente fala assim, ai gente, que silêncio, ai que horror ficar aqui. Quer dizer, a gente não consegue conviver com os próprios pensamentos. A gente precisa de agitação, né? Quer dizer, você não consegue ir para aquela praça, naquele silêncio, naquela coisa ali, falar, meu Deus, eu estou sozinha, estou comigo, né? Estou eu e as minhas experiências aqui. E nessa distensão, né? Que é o tédio. E aí ele vai dizer uma coisa tão linda, que eu teria isso na parede do meu quarto todo dia e não ia enjoar de ler. O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. É esse momento que você, né, como o sono é a distensão física, o tédio, né, aquele momento que fala, ai, gente, não tem nada para fazer.
Como? Você está com você. Você quer coisa melhor que estar com você? Né? E aproveitar esse momento para chocar os ovos da experiência. Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo. E ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Né? É a arte de contar de novo. E de várias maneiras, de diferentes maneiras. Tá? E é isso. Tá bom? Obrigada.